guys, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês que nos assiste, que está aqui em mais um ponto de inflexão nos prestigiando. Antes de iniciarmos o tema de hoje, eu gostaria logo de cara de pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem e, claro, se você não é inscrito ou inscrita ainda nesse canal, se inscreve aqui agora nesse botão abaixo, porque é de graça e, além disso, você nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Agora chega de assunto e vamos finalmente entrar no tema de hoje, que está para lá de especial e é muito importante. E é o seguinte: domínio próprio. Você consegue ter domínio próprio em momentos adversos? Em momentos que você pensa em falar ou você pensa em expressar aquilo que você está sentindo, aquela raiva ou aquele remorso ou até mesmo aquela vontade de expressar a sua opinião, mas você não o faz por entender que se você fizer aquilo, você pode tanto fechar portas para você quanto machucar pessoas com aquelas palavras que você vai utilizar naquele momento? Pois é, se você é uma pessoa que consegue, parabéns para você, você já está no caminho certo, dominando o seu emocional e tendo domínio próprio. Mas eu, por exemplo, preciso trabalhar muito o meu domínio próprio e é bom que você saiba e entenda quais são as suas fraquezas, as suas dificuldades, porque só assim você consegue tratar, só assim você consegue mudar, ok? Agora, trazendo para o contexto bíblico, eu separei uma passagem aqui que está em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8. E essa passagem diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha só que interessante. O nosso grande adversário aqui é Satanás, é o diabo. Só que se nós não estivermos vigilantes, se nós não estivermos atentos, nós caímos em nossas fraquezas, em nossos próprios defeitos e pecados e damos espaço ao adversário. Sabe por quê? O diabo, ele frequenta constantemente aquilo que é sua fraqueza. Por exemplo, se o diabo ele vê que a sua fraqueza é o domínio próprio, pode ter certeza que ele vai te atacar por lá. Sabe por quê? É muito mais fácil você se enrolar, você cair nessa dificuldade, nesse defeito, nessa fraqueza que você tem. Então, Deus aqui ele está mandando que a gente esteja sempre vigilante, sóbrios, para que a gente não possa cair. Sabe por quê? Satanás está só esperando uma brecha para nos tragar, para nos tirar da presença de Deus, da nossa paz de espírito. E isso é muito importante porque, no primeiro momento, você que não tem domínio próprio, que está me assistindo agora, você pode até achar interessante: eu não posso ficar com isso para mim, eu tenho que falar, eu tenho que me expressar, eu tenho que dizer o que eu acho, eu tenho que dar a minha opinião sobre isso, sobre aquilo que está acontecendo de errado na minha frente. Só que muitas vezes o seu falar pode piorar aquela situação, ao invés de resolver, porque até um tolo se passa por sábio quando ele fica calado. Agora nós que temos dois ouvidos e uma boca, a gente quer falar o tempo todo e falar coisas no momento errado, da forma errada, e acabamos, como eu falei, nos prejudicando. Sabe por quê? Além de perder a nossa paz, a gente não resolve o problema, a gente piora ele. Sabe por quê? A nossa língua ela tem um poder tanto de apaziguar quanto também de amaldiçoar, de colocar fogo em toda uma floresta, porque Deus ele não mente em suas palavras em momento algum. E se ele fala que a nossa língua tem um grande poder, a gente tem que saber medir o poder que nós temos e usar da forma correta. Um antídoto ele pode ser algo para salvar uma vida, mas também pode matar se for colocado de forma errada, numa dosagem errada. Você está entendendo aqui? Então, tudo que você
falar, toda forma de se expressar pode tanto ajudar quanto atrapalhar. E isso depende muito do seu domínio próprio, porque em diversos momentos das nossas vidas vamos ser colocados à prova. Vamos ser colocados em situações que vão nos desagradar, que vão nos deixar desconfortáveis, mas temos que ser imagem e semelhança de Cristo em todas elas. Não podemos ser só imagem e semelhança de Cristo na igreja, ou em casa, ou com meu irmão, com minha irmã, com meu amigo. Não! Temos que ser imagem e semelhança de Cristo no falar, no agir, no olhar, no pensar, no se expressar em todos os momentos da nossa vida. Porque, caso contrário, você vai estar vivendo um teatro. Você vai estar vivendo uma vida que não é de verdade aquilo que você é no seu íntimo. Então, primeiro você identifica, depois você trabalha nisso, se arrepende e depois você vive isso de uma maneira totalmente natural. Quando você começar a colocar na balança se a sua paz vale mais do que ter razão ou do que não conseguir dominar a sua boca e falar tudo o que você pensa, você vai ver que é muito mais lucrativo, é muito melhor você ter paz e falar menos e se expressar menos. E como eu falei no início, até um tolo se passa por sábio quando ele fica calado. E Deus ele é tão bom, tão maravilhoso, que além de colocar os lábios, ele colocou os dentes para frear a nossa língua, porque ele já sabia que a nossa língua fala demais, que nós falamos demais, achamos demais, damos opinião demais, reclamamos demais. Só que na verdade, o que ele quer de nós é que estejamos vigilantes e atentos para ouvir, porque o que salva, o que transforma é a palavra de Deus. E para você ouvir a palavra de Deus, você tem que ficar em silêncio. Se coloque na posição de ouvinte, escute mais e seja sábio. Que Deus abençoe cada um de vocês e tamo junto, generais!